alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti. Se vens de longe ou de bem perto, esta é a tua casa, faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem que achegando demos as mãos pra louvar de novo. Se vens de longe ou de bem perto, nesta tua casa faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem que achegando demos as mãos pra louvar de novo. Olá, amados e amadas. Que bom novamente podermos nos reencontrar para esse nosso momento de culto, de celebração, mesmo que ainda pelos meios virtuais, podermos então estar em comunhão com Deus, mas também entre nós. E nós somos convidados e convidadas a não somente assistir este culto, mas de fato nos entregar em verdadeira adoração, louvor e comunhão na presença do nosso Deus. E a palavra que nos saúda neste culto, nós a encontramos no profeta Jeremias, capítulo 15, o versículo 16, que assim nos diz: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Que também neste dia a palavra do Senhor possa encher o nosso coração de alegria e de felicidade. Nos reunimos aqui neste dia em culto em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, queremos também nos colocar em submissão, em humildade, reconhecendo também assim as nossas fragilidades, as nossas falhas, os nossos pecados. Pois a palavra de Deus nos lembra que todos nós pecamos e necessitamos do perdão do nosso Deus. Assim convido para nos colocarmos em oração e confessarmos diante dele o nosso pecado. Oremos. Amado Deus e Pai, somos-te gratos pela vida que nos concedeste novamente neste dia e que juntamente com a vida nos dás a oportunidade de vivenciar as tuas bênçãos e dádivas, entre elas a comunhão em torno e a partir da tua palavra. Contudo, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, vamos perceber quanto falhamos, pecamos em palavras, pensamentos, ações e omissões, sejam contra ti, nosso próximo, nós mesmos e também contra a tua criação. Arrependidos, reconhecendo que, inclusive, muitas vezes, por estarmos distantes de ti, somos pedra de tropeço para outras pessoas que partilham da caminhada da vida e de fé. Por isso te pedimos
que em tua misericórdia e graça nos acolhas e nos perdoes. Rogamos que, por intermédio da tua palavra, que para este dia nos destinaste e preparaste, venhas falar ao nosso coração, nos transformando de dentro para fora. Por teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, rogamos e agradecemos. Amém. A palavra do Senhor diante da confissão de todos aqueles que se colocam em humildade e sinceridade na presença dele, a palavra de Deus nos lembra, assim como no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5, o paralítico e seus amigos ouviram de Jesus, lá diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Também diante da confissão sincera dos pecados, Deus olha para nós, para a confiança e a fé nele que é o único que pode perdoar pecados. E em resposta, ele também nos diz: Filho, filha, os teus pecados estão perdoados. E como ministro ordenado da nossa igreja, eu com alegria anuncio a ti, meu irmão, minha irmã, o perdão dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os avisos por parte da nossa comunidade, como temos feito em outros momentos, estarão também então projetados no final da nossa transmissão, para o qual eu peço a atenção de todos e todas vocês. Convido assim para nos prepararmos para ouvirmos as leituras bíblicas e também a pregação da palavra, cantando juntos: Buscai primeiro o reino de Deus. Ouçamos assim então a primeira leitura bíblica indicada para este dia, este 13º domingo após Pentecostes, onde nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os versículos 9 até 21. Romanos, capítulo 12, os versículos 9 a 21.
E nós queremos então ouvir e acompanhar a leitura realizada pela presidente da OASE, a senhora Inge. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros em suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Até aqui a palavra. Queremos ouvir também a leitura segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 21 a 28. Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 21 a 28. E eu convido assim para aclamarmos a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Queremos assim então ouvir e acompanhar a leitura segundo o evangelista Mateus. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito, eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar,
nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Até aqui a palavra do Senhor. Felizes são todos aqueles que a ouvem, meditam em seu coração e colocam em prática na caminhada de vida e de fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós, nos trazendo o entendimento da sua palavra. Que tipo de pedra somos? Creio que cada um de nós já teve diferentes experiências com pedras. Pedras grandes, pequenas. Quem sabe, assim como eu, você já teve a triste experiência de chutar uma pedra e o resultado foi de deixar um pedaço do dedo pelo caminho. E isto nos fez literalmente entender que há pedras de tropeço pelos caminhos da vida. Mas eu também já tive muitas experiências positivas com pedras. Já sentei-me em pedras para descansar durante uma jornada de trabalho na lavoura. Já usei pedras para calçar e assim garantir a segurança de um carro que tínhamos e que estava com problemas no freio estacionário. Quem sabe poderíamos descrever outras tantas experiências com pedras, sejam elas positivas ou negativas. Contudo, podemos perceber que o problema não está nas pedras em si, mas como elas são vistas e usadas. Assim, podemos dizer que as pedras serão sempre as mesmas. Depende qual a utilidade que atribuímos a elas. Já expressou o poeta em sua fala: pedras no caminho? Guardo todas e um dia vou construir um castelo. Nesta frase podemos entender que a aparente conotação negativa da pedra estar no caminho e num primeiro momento entendermos que seja então inoportuna e inconveniente, pode transformar-se numa linda construção, num belo castelo. Então, sobre pedras, queremos conversar a partir do texto de pregação indicado para este 13º domingo após Pentecostes. Primeiramente, gostaria de redirecionar o nosso olhar para o texto da leitura do Evangelho da semana passada, que se trata dos versículos que antecedem o texto do Evangelho desta semana. No contexto daquele bate-papo de Jesus com os discípulos sobre quem as pessoas diziam quem ele era, Jesus então pergunta para os seus discípulos quem eles diziam que ele era. Encontramos então no versículo 16 a bonita confissão de fé por parte de Pedro, o apóstolo, onde ele diz: "O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo." Na semana passada, nós refletimos então assim que Jesus, ou o reino de Deus, a proposta do reino de Deus, tinha feito a cabeça de Pedro e por isso ele então assim confessa. Se você não acompanhou, você pode acessar o nosso canal no YouTube e assim acompanhar também esta reflexão. Então Jesus, diante da confissão de Pedro, ele responde a ele dizendo: "Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu.
Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Se olhamos o grego no versículo 18, encontramos os termos Petros, que significa rocha, pedra, e também o termo Petra, que significa também pedra ou rocha firme. O nome Pedro por si só significa pedra, rocha, e Jesus então diz que por intermédio dele edificaria, construiria a sua igreja. Ou seja, por seu intermédio, o evangelho do reino de Deus seria anunciado, propagado e a igreja de Jesus Cristo seria expandida. Claro que isso não ficou restrito a Pedro, mas em conjunto com os demais discípulos e apóstolos do seu tempo. No nosso texto de hoje, algo inusitado chama a nossa atenção. Jesus começa a falar sobre a sua missão, de que caminharia para um tempo de perseguição e morte, mas também já fala da vitória sobre a morte, a sua ressurreição. Diante desta fala de Jesus, o Petros, aquele que era a rocha firme, denominado como alicerce para a proclamação do Evangelho, tem uma reação e atitude que Jesus não somente reprova, como trata com dureza. Jesus então diz para Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Na maioria das traduções em português, trazem a fala de Jesus dizendo para Pedro: você é como uma pedra no meu caminho. Puxa vida! Como já dizia um humorista, que situação! Jesus olha para Pedro e diz: tu és uma pedra de tropeço no meu caminho. Neste versículo 23, o termo grego que aparece aqui não é Petros ou Petra, que significa literalmente pedra, mas o termo que aqui aparece é escândalon, que literalmente traduzido seria escândalo, o que atrapalha, o que também faz tropeçar, e por isso, de forma figurada, é traduzido no português como pedra de tropeço. Isto me leva a lembrar de outra fala de Jesus que encontramos também no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, versículo 6, quando Jesus diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes meus pequeninos irmãos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Isto reforça que a repreensão de Jesus para com Pedro é realmente forte. Diante disso, poderíamos perguntar: mas afinal de contas, que tipo de pedra Pedro era? Pedra de tropeço ou pedra a partir do qual a proposta do reino de Deus pudesse ser anunciada e proclamada às pessoas então para receberem a salvação em Jesus Cristo? Simples. Pedro era os dois tipos de pedra. Pedra de tropeço, mas pedra sobre o qual Deus, com o seu evangelho, edificaria a sua igreja. Ele era pecador e falho como eu e você. Por isso, também a nós é importante fazermos a pergunta diariamente: que tipo de pedra nós somos? A partir do nosso jeito de pensar, viver e agir e testemunhar, as pessoas encontram o descanso, o refrigério oferecido por Deus? Ou as pessoas correm o risco de deixar um pedaço do dedo porque somos pedra de tropeço, de escândalo?
como na frase do poeta, onde nos lembra que pedras no caminho são possíveis de serem usadas para construir um castelo, assim também Deus quer nos usar para construir o seu reino de justiça, paz e amor no mundo. Desde o nosso batismo, Deus nos escolheu e chamou para sermos seus instrumentos, para produzirmos os frutos do seu reino, os frutos de edificação do seu reino, da sua igreja no mundo. Certo é que, assim como Pedro, por vezes nós somos um tipo e por vezes somos outro tipo de pedras. Mas assim como Pedro ouviu de Jesus, diante da sua confissão de fé, de que ele somente assim professou, porque veio diretamente do Pai que está no céu, também nós seremos firme fundamento para os frutos do reino de Deus no mundo, quando estamos na presença e sob o conduzir do nosso Deus. Por isso, diariamente, nossa oração deve ser: usa-nos, Senhor, como instrumentos do Teu reino e edifica a Tua igreja a partir do nosso servir. Livra-nos de fazer com que pessoas venham a tropeçar e afastar-se da Tua presença. Os desdobramentos desse agir de Deus a partir de nós podem ser vistos na leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que nós ouvimos na leitura e que partilho novamente aqui. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que Deus seja quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal como o bem. Que a obra salvífica de Cristo na sua morte e ressurreição nos anime a cada dia a sermos Petros, pedras firmes, alicerces que levem alívio, ânimo, amor e paz que emana do reino de Deus para dentro deste mundo atribulado, confuso, amedrontado, desumano, para que as pessoas encontrem descanso que tanto necessitam e que somente na presença do Trino Deus poderão assim encontrar.
Que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, inunde e preencha os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E com toda certeza vamos poder ser pedra, firmamento, rocha firme, no qual também o Evangelho do nosso Senhor será anunciado, proclamado e vivido. E pessoas encontrarão aquele que é o verdadeiro fundamento, a verdadeira salvação. Que Deus assim nos abençoe e guarde. Amém. Convido assim também a confessarmos a nossa fé quando nós cantamos juntos como hino de confissão, como água cristalina. Convido assim também para nos colocarmos em oração diante do nosso Deus. Oremos. Querido Deus, somos gratos pela leitura, reflexão e aprendizado da Tua Palavra neste culto, nesta celebração. Rogamos que esta encontre solo fértil, para que os devidos frutos possam surgir e produzir. Por intermédio dela, da Tua Palavra, fomos lembrados de que tudo deve ser colocado sob os Teus cuidados, presença e conduzir. Desta forma, trazemos diante de Ti nossos agradecimentos e pedidos, e rogamos que nos atenda segundo o Teu querer. Trazemos diante de Ti, nesta semana que nós celebramos, a Semana das Pessoas com Deficiência, nós queremos trazer diante de Ti todas as famílias que têm em seus lares pessoas portadoras de deficiência, pessoas portadoras de necessidades e cuidados especiais, e que precisam também ser vistas como pessoas especiais, amadas e cuidadas por Ti. Queremos te pedir que todas essas pessoas deficientes tenham acesso digno à saúde, educação e tudo aquilo que é necessário para o bem viver. Abençoe estas famílias, abençoe também a nós, para que tenhamos o devido aprendizado com estas pessoas amadas que Tu colocas no nosso caminho, para que possamos assim aprender delas a maneira diferente de viver o Teu amor no mundo. Queremos também trazer diante de Ti as pessoas enfermas, sejam elas pelas mais diversas enfermidades.
Mas de maneira especial, pedimos por aquelas que, em função do isolamento social, estão em casa depressivas, desanimadas, cabisbaixas. Senhor, estejam sofrendo com a sua enfermidade psíquica e emocional. Senhor, estejas ali, colocando pessoas e a tua igreja e também o teu evangelho ao lado delas, para animá-las e também assim trazer nova esperança a elas. Queremos te pedir por aquelas que talvez estejam em tratamento pelo Covid e por tratamento de outras enfermidades. Restaura, se for assim, do teu querer. Rogamos novamente pelas pessoas enlutadas, que se despedem de forma não muito digna, sejam elas pelo Covid-19 ou por outras razões. Os nossos velórios e sepultamentos tiveram o seu tempo reduzido e com uma série de limitações para que as pessoas possam ser preservadas na sua integridade e na sua saúde. Então assim tivemos uma nova modalidade que tem suas implicações para dentro do processo de despedida, mas também da vivência do luto. Por isso nós rogamos que tu cuides de maneira bem especial destas famílias enlutadas, seja o conforto e o consolo, colocando pessoas e a tua comunidade também ao lado delas para caminhar com elas. Queremos rogar também pelas pessoas da nossa comunidade, de nossas paróquias, de nosso sínodo, de nossa ISLB, mas de toda a tua igreja no mundo, para que com fidelidade possam anunciar o evangelho da salvação, da misericórdia, do amor, da paz e da bondade de Deus no mundo. Queremos rogar também por nossos governantes, sejam eles a nível municipal, estadual, nacional e mundial. Dê a eles, a elas, da tua sabedoria, para conduzir da melhor maneira toda a dignidade e vida do teu povo. Também, Senhor, colocamos diante de ti aqueles sentimentos e pensamentos que estão guardados individualmente em nossos corações. E nós o fazemos quando juntos oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos então também assim a bênção do nosso Deus para dentro deste final de semana, para dentro desta semana que iniciamos. Que a bênção do nosso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha sobre nós e permaneça conosco. Que Ele nos encaminhe para dentro deste final de semana, desta semana de atividades, nos acompanhe, nos carregue, nos fortaleça e nos anime na fé, na esperança e no amor. Assim nos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos assim em paz e servimos ao nosso Senhor com muita alegria e disposição. E assim então ouçamos e cantamos juntos um hino de bênção, Cuida bem, Senhor. Cuida bem, Senhor.
abençoado final de semana a todos e todas e uma abençoada semana também de atividades. Lembrando ainda que logo em seguida teremos os nossos avisos, para o qual eu chamo a atenção e peço a atenção de todos e todas vocês. Um forte abraço a todos e todas.